Fala galera, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é a expulsão do armário de Jair Renan Bolsonaro, o filho de número 4, ou deveria dizer 24, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para quem não acompanhou essa história, eu vou tentar dar uma resumida aqui. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se chama Jair Renan Bolsonaro, foi acusado de ter um relacionamento amoroso com seu ex-assessor. Acusado pelo próprio ex-assessor, que se chama Diego Pupi. Esse nome é bem sugestivo, né? Pupi, Puppy. Será que rolava um fetiche de pup ali por debaixo das cobertas? O ex-assessor, agora ex-assessor do Renan Bolsonaro, afirma que possui vídeos e gravações e prints de conversas no WhatsApp que mostram que Jair Renan Bolsonaro e Diego Pupi mantinham um relacionamento íntimo, um relacionamento amoroso. Eles usam muitas palavras como íntimo, relacionamento íntimo, para descrever essa relação que todo mundo meio que já entendeu que era um relacionamento amoroso. O Diego Pupi afirma que já fez um depoimento lavrado em delegacia, dizendo que ele afirma que teve lá, ele tem que comprovar que ele teve sim um caso então amoroso com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Renan Bolsonaro. Após o vazamento desses prints que mostram conversas no WhatsApp, dizendo que o Renan Bolsonaro queria dar uma rapidinha com o Diego enquanto a mãe dele não estava em casa, e também prints mostrando que o Diego Pupi queria terminar com o Jair Renan Bolsonaro e o Renan Bolsonaro não queria terminar com o Diego Pupi, que eles queriam dar uma rapidinha e fazer amor antes de terminar a relação, porque o Jair Renan Bolsonaro ficou com ciúme do Diego Pupi. Depois de toda essa confusão, toda essa merda jogada no ventilador, o Renan Bolsonaro foi então dar uma entrevista para o jornalista mais renomado do país, também conhecido como Léo Dias. E o Léo Dias, então, foi lá e fez todo um sensacionalismo em cima da história. Inclusive, o Diego Pupi, eu sigo ele no Instagram, diz que ele confiou as informações ao Léo Dias, mas que o Léo Dias agiu de má fama divulgando as informações para o próprio Renan, antes mesmo de publicar de que o Diego pudesse, então, dar a sua versão da história. Então, ele acusa o Léo Dias de não ter integridade jornalística e não ter respeitado as informações que ele prestou para o próprio Léo Dias. O Renan Bolsonaro, então, por sua vez, afirma que não teve nenhum tipo de relacionamento íntimo com o ex-assessor Diego Pupi e que as mensagens que o Diego alega ter recebido foram enviadas pelo próprio Diego quando ele pegou o celular do Renan Bolsonaro e inventou essas mensagens, enviando essas mensagens para o próprio celular do Diego, para então tirar print, para então deletar as mensagens do celular de Renan Bolsonaro. Essa história mirabolante nos leva a pensar quem não tem senha no celular hoje em dia, não é mesmo? Quem não tenha o seu celular protegido, ainda mais uma pessoa que vive nos ambientes de poder, não é mesmo? Ou vivia e que precisa proteger seus dados. E hoje em dia eu acho que só louco anda por aí sem, e a minha mãe, sem senha no telefone, não é mesmo? Quem não protege o seu celular com senha? Se bem que casais muito íntimos, às vezes eles têm acesso ao celular um do outro. Fica esperto, Diego, você pode usar isso como argumento. Como a gente era um casal, a gente poderia ter acesso ao celular um do outro. Mas mesmo assim, Diego então afirma que quer agora direito de resposta para poder se retratar com relação a tudo o que Renan Bolsonaro disse que era mentira. Renan Bolsonaro então disse que tudo não passou de um plano porque Diego então sofre de amor platônico. Nossa, eu comecei com um tema, tô aqui só na fofoca. Já vou dar a minha opinião sobre esse assunto. Eu sei que você está morrendo de vontade de saber o que eu penso sobre isso. Diego Pupi, então, disse que exige agora, vai acionar seus advogados na Alemanha e vai pedir, então, retratação de Léo Dias, vai pedir direito de resposta para que Léo Dias ceda espaço em seus canais de comunicação para que Diego possa, então, mostrar o seu lado da história.
Ele disse então que pretende tomar todas as medidas cabidas dentro da lei brasileira para que ele possa então responder e dar a sua versão dos fatos, contradizendo então absolutamente tudo que o ex-affair, ou que o ex-possível affair, Renan Bolsonaro, afirma ser mentira. Ok. Vamos então aos fatos. Não, vamos então à minha opinião, né? Tô falando sério agora, né? Então, a gente sabe aí que eu assisti a entrevista do Renan Bolsonaro pro Léo Dias e vi uma pessoa visivelmente nervosa, visivelmente desconfortável com essa situação toda. Não que a eloquência e que o discurso seja uma qualidade dos Bolsonaros, porque a gente viu que ninguém naquela família é articulado o suficiente para fazer discursos, para falar em público, para dar opinião. Então não poderia ser diferente. Renan Bolsonaro não sabe falar em público, ele não tem o dom da oratória. Então, eu vi uma pessoa bastante nervosa, bastante desconfortável com a situação, se perdeu várias vezes. Se o metaforando for lá e quiser fazer uma análise de comportamental do comportamento do. Obviamente, comportamental do comportamento do Renan Bolsonaro, eles vão ver que ali tá. Alguma coisa não cheira bem nessa história toda. Então a gente viu, eu vi um gay, né, muito possivelmente, né, um bissexual ou um homossexual, a gente não sabe ainda, né, somente o tempo irá dizer. Se ele for realmente gay e ele não estava preparado para sair do armário, é uma coisa complicada de, sabe, de lidar. Eu já fiz vídeo aqui no canal dizendo que quando você quer sair do armário, você deve então fazer toda uma preparação para isso, né? Porque às vezes a família da pessoa pode ser homofóbica, pode ser intolerante religiosa. Pode ser uma família que não tem que pratica intolerância religiosa, ou seja, né, crentes, por exemplo, né? Ou seja, uma família intolerante de várias maneiras, pode ser de várias vertentes. Então eu sempre falo assim, se você é homossexual e você quer fazer o seu outing, que é a saída do armário, você deve pensar muito bem antes de fazer isso, em quais circunstâncias você quer fazer isso, se você tá preparado psicologicamente para fazer isso, né? Então, assim, tirar alguém do armário à força é ruim por isso. E a gente sabe que, por mais que a gente queira ver os Bolsonaro se ferrando, a gente sabe que o pai do Jair Renan Bolsonaro, é Jair também, né? Renan Bolsonaro, ele é homofóbico. A gente sabe que ele é uma pessoa intragável, uma pessoa preconceituosa. Ou não, né? Eu nunca sei também até que ponto eles não utilizam isso pra alimentar a fanbase deles, né? Mas isso já é uma outra história. Mas enfim, considerando então que o pai dele é uma pessoa homofóbica, violenta, uma pessoa, se a gente fosse imaginar isso dentro de um outro contexto, de um gay pobrinho, um gay sem recurso, né, que vai abrir a vida pessoal para a família e vai ser rejeitado, vai ser rechaçado, vai ser expulso de casa, vai ter, né, a fonte de renda, ajuda financeira quebrada e etc. Não é uma coisa boa, né? Então a gente tem que pensar nas consequências. Claro que o cenário do Renan Bolsonaro é outro, né? Por mais que ele seja jovem, ele já deve ter bens, obviamente ele tem bens no nome dele, financeiramente ele tá já bem respaldado, então ele não precisa necessariamente da dependência financeira da família, né? Mas ainda assim tem todo o julgamento, tem toda essa questão, né? Que eu não sei se ele vai passar, porque a família Bolsonaro é de uma hipocrisia tremenda, né? Então eles dizem que não roubam, mas roubam, dizem isso, mas fazem aquilo. A gente sabe que essa é a realidade da família Bolsonaro. E por mais que a gente queira ver eles todos na cadeia, a gente sabe que se fosse um outro cenário, um outro gay, a gente sabe que não poderia fazer isso, né? Não poderia tirar essa pessoa do armário. Então eu me compadeço de um lado por ele, porque ele tá visivelmente nervoso, incomodado com essa história. Se é verdade ou não, a gente ainda não sabe. Mas se no futuro isso vir a ser confirmado e realmente ele for gay ou bi, vai ser uma situação constrangedora, porque a gente sabe que ele não estava preparado para isso, né? Aí a gente tem que pensar um pouco mais como ser humano também, como LGBT. A gente fala tanto de inclusão, a gente fala tanto de criar uma rede de apoio para se ajudar, mas quando acontece isso a gente acaba, né? A gente tem que saber separar um pouco, né? A pessoa da pessoa íntima da pessoa pública
o artista, né, da arte, o artista e o ser humano, a gente se perde um pouco nisso, assim, né? Mas vendo por esse ângulo, assim, da questão de que não é legal tirar ninguém do armário, né? Por mais que a gente fique pensando assim, poxa, às vezes a gente vê um pai de família que vai lá e sai com travesti, ou a gente vê um pai de família que vai lá e transa e tem um amante gay, e a gente fica com raiva disso, porque a gente quer que todo mundo saia do armário, a gente quer que todo mundo se exponha, a gente quer que a sigla fortaleça, que as pessoas tenham orgulho de ser gay, que as pessoas sejam gays e orgulhosos disso, mas a gente sabe que na realidade as coisas não são assim. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar também em questões relacionadas à saúde mental, né? Que impacto isso vai ter na saúde mental dessas pessoas que estão sendo expostas, né? Que não estão preparadas para aquilo, né? Então depois a pessoa vai lá e faz uma besteira, a gente fica depois pensando, nossa, poxa, que ruim, né? Que a pessoa fez isso. Mas a gente não pensa nas consequências que isso podem trazer para a vida de uma pessoa, seja lá quem for, seja, né, a pessoa pode ser de repente mau caráter. Quem sabe o Renan Bolsonaro também não é uma pessoa tão ruim. Bom, agora eu tô indo longe demais, eu sei. Mas se a gente fosse pensar assim desse caso, nem sempre porque a pessoa nasceu numa família ruim, ela vai ser ruim também. Agora eu não tô falando deles, eu não tô falando dos Bolsonaro especificamente, sim, né, de um todo. Enfim, então esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não tô conseguindo fazer vídeos mais com tanta frequência porque eu tenho trabalhado bastante, então eu só consigo vir aqui quando eu recebo um bolo de um aluno. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no botão de gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E eu vejo você no próximo vídeo, tchau!